Não sei, professor, é que do nada deu um problema aqui no navegador, mas acho que tá resolvido. Ah, tá. Qualquer coisa ele entra de novo, mas também a aula vai ficar gravada se ele não conseguir entrar. Então vamos lá. Confirma aí para mim se vocês estão vendo. Sim. Então tá. É, gente, então distribuição eletrônica e números quânticos é muito importante porque tem grande aplicação na tabela periódica. Quando a gente domina bem distribuição eletrônica, a gente consegue achar qualquer elemento na tabela periódica. E isso é maravilhoso, porque o Enem, por exemplo, não traz a tabela periódica. Então, mas a gente não precisa da tabela se a gente consegue localizar, né, mentalmente, assim, onde está cada elemento. E isso só é possível a partir da distribuição eletrônica, porque a tabela periódica, ela é organizada, como vocês já devem ter estudado esse capítulo, ela é organizada atualmente por ordem crescente de números atômicos. Como a gente está falando de átomos neutros, então o número de prótons é igual ao número de elétrons. Sendo assim, na hora da distribuição eletrônica, né, a gente está distribuindo um valor equivalente ao o número atômico, que é a ordem crescente lá da tabela periódica. Por isso que a distribuição eletrônica está diretamente ligada à posição dos elementos na tabela. Aí eu queria voltar aqui nos exercícios do livro para enfatizar mesmo a aplicação dos números quânticos na distribuição eletrônica. Porque teve alguém, não sei quem, que falou que estava com dificuldade de aplicar nos exercícios. Falou que tinha entendido a matéria, mas que não estava conseguindo aplicar. Então, vamos lá. O exercício 1 deu duas distribuições eletrônicas de dois elementos, 1 e 2. Observe uma coisa aqui na distribuição eletrônica. O enunciado já trouxe a distribuição separada por níveis de energia. Porque naquele vídeo que eu mandei para vocês, quando a gente vai constrói o diagrama de Linus Pauling e a gente vai seguindo a ordem das setas, tem hora que mistura. Aparece o 3, aparece o 4 antes do 3. E então, a gente. Por que acontece isso? Porque aquele diagrama ele segue uma ordem crescente de energia. E quando a gente faz a distribuição desse jeito, a gente pega e agrupa os subníveis existentes em cada nível, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Então, a gente agrupa os subníveis de cada nível. Nesse caso aqui, então, nós temos como níveis ocupados nível 1, nível 2, 3 e 4, para o elemento número 1. Para o elemento número 2, a gente tem até o número 6 ocupado. Aí é muito importante saber o significado, né, de cada simbologia dessa. O número grande. Ô, Thalita, Oi, o Fábio tá pedindo pra você aceitar ele. já aceitei. Aceitou? Não demora. Vale. O número grande é o número do nível, né? A letra é o subnível e o expoente é a quantidade de elétrons que cabe naquele subnível. E aí vamos ver, então, o que de informações que a gente consegue extrair só fazendo a distribuição eletrônica, sem ler as alternativas. Olha só, pela distribuição eletrônica do elemento número 1, a gente vê que ele tem 4 camadas ocupadas. Ô, gente, essa parte de construir o diagrama, deu para entender? Só porque senão não dá para continuar daqui, eu tenho que voltar um pouquinho. Tem alguém que quer que volta mais do que isso? Volta, por favor. Quem falou? Laura. Laura? Uhum. Ô, Laura, a gente tem que saber o seguinte, olha, lembrar do modelo atômico atual. A gente viu todos os modelos na sala, né? O atual a gente começou a falar. O que a gente tem, o que a gente sabe hoje em dia de como é o átomo? O átomo é organizado em núcleo e eletrosfera. E essa eletrosfera é dividida em camadas, né? Essas camadas são 7. São 7 camadas. Antigamente elas eram nomeadas de camadas K, L, M, N, O, P e Q. Atualmente, a gente faz relação, em vez de chamar de camada, chama de nível e enumera de 1 até 7. Cada nível
acho que aqui ó, dá para saber melhor, aqui, ó, nesse desenho aqui dá para entender melhor. Cada um desses níveis comporta uma quantidade máxima de elétrons. O nível 1 comporta 2 elétrons, o nível 2 comporta 8, o 3 comporta 18, o nível 4, 32, o 5 também 32, o 6, 18 e o 7, 8 elétrons. Isso aí é estabelecido, tá? Experimentalmente já foi confirmado isso. A capacidade máxima de elétrons em cada um desses níveis. E a gente sabe que dentro das camadas a gente ainda tem subdivisões, que são os subníveis. Os subníveis são 4, S, P, D e F. No subnível S, só cabem 2 elétrons. Então, no primeiro nível, que é o nível 1, já que o nível 1 só comporta 2 elétrons, a gente só vai gastar 2 subníveis. Aí vamos aqui, ó, o nível 2, a gente tem que comportar 8 elétrons. Então, só o subnível S não é suficiente. Aí a gente precisa do P. Por isso que no 2, você tem o 2S e o 2P. Em cima, esse expoente é a capacidade máxima de elétrons naquele subnível. E isso é o princípio de construção desse diagrama aqui, que é chamado de diagrama de Linus-Pauling. Cada linha dessa, olha, é um nível. A linha, assim, na horizontal. Os níveis 4 e 5 comportam 32 elétrons. Então, neles, a gente gasta os 4 subníveis, S, P, D e F. No nível 6, 18 elétrons, então a gente só gasta 3 subníveis. No último nível, 8 elétrons, a gente gasta 2 subníveis. Conseguiu visualizar isso? Consegui, obrigada. Então, o diagrama é esse, só que a gente não usa ele seguindo as linhas horizontais, a gente usa seguindo essas diagonais aqui que estão em cinza. E a gente usa assim, ó, primeiro, na hora de fazer a distribuição eletrônica. Primeiro, a gente usa a primeira seta e vê o que a gente está lendo aqui, ó, 1S2. Aí vai para a segunda seta, 2S2. Vai para a terceira seta. Sempre começa lá de cima e vai para baixo, para a ponta da seta. Então, 2P, 3S e por aí vai. Sempre nesse sentido de cima para baixo. Cima para baixo. Terminou uma seta, vai para a próxima. Essa é a ordem na hora de fazer a distribuição eletrônica. O primeiro elemento aqui, ó, como que a gente sabe quantos elétrons que foram distribuídos? Para a gente saber o número atômico dele, se for uma espécie neutra. Tem que lembrar que esse expoente aqui é que indica a quantidade de elétrons. Então, aqui, ó, nós temos 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Somando tudo aqui, ó, dá 34, todos esses expoentes. Então, quer dizer que a gente fez a distribuição eletrônica de 34 elétrons. E se esse átomo for neutro, então a gente está falando de um átomo que tem número atômico igual a 34. Como que essa distribuição é feita? Eu vou seguindo a ordem das setas aqui, ó, até inteirar 34, seguindo a ordem certa, tá? E aí, quando a gente, nesse caso aqui, o exercício já trouxe essa distribuição dividida em níveis. Então, a gente vê que ele está com a distribuição feita até aqui, ó, até o nível 6. Opa, o de cima, né? O de cima está indo até o 4, o de baixo que vai até o 6. Aqui, ó, então, vai até aqui, até a linha dos subníveis que estão no nível 4. E para no 4P4, então, ele para aqui, ó. 4. O cursor do mouse aparece para você, gente? Aparece. Tá. Então, para aqui, ó, no 4P4. Então, como que foi feito para chegar até aqui, ó? Parou aqui, vamos destacar, esse pedaço foi onde parou. Então, veio 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, parou no 4P6. Só que em vez de completar com 4P6, parou no 4P4. Se o 4P4 foi onde parou, quer dizer que ele é o mais energético, porque ele foi o último que a gente escreveu. Nesse caso aqui, coincidiu que o mais energético é também o subnível mais externo. Que a gente olha aqui, ó, a camada mais externa é exatamente a camada N, que corresponde ao nível 4.
É a que está mais distante do núcleo. Nesse caso, coincidiu que o subnível mais energético é também o mais externo, mas não é sempre que isso acontece. No exemplo 2, a gente consegue ver isso, ó. Quando a gente pega aqui e soma todos os expoentes, a gente chega no 61. Então, para saber de qual elemento se trata, a gente faria a distribuição seguindo a ordem das setas, até ver onde vai parar. Olha onde que para aqui essa distribuição. Para eu saber onde para, eu vou procurar aquele subnível que não está completo. Ou seja, que não atingiu o nível máximo de elétrons que aquele subnível comporta. Você tem que saber que o S comporta 2, o P 6, o D 10 e o F 14. O único que não está completo aqui, ó, é o 4F5. Então, tá aqui, ó. Em vez de ser 4F14, ele está 4F5. Só que para chegar aqui, a gente teve que percorrer todas essas setas, ó. 1S2, 2S2, tá, essa seta aqui, parou aqui. Então, teve que percorrer todas essas diagonais até chegar no 4F. 4F foi o último que a gente escreveu. Tanto é que ele não está completo, a gente vê que ele não está completo. Então, o último que a gente escreve é o mais energético. Só que observa que na forma que o exercício apresentou, ele não foi escrito por último, porque o exercício dividiu por ordem de camadas, é a distribuição chamada de distribuição geométrica, onde a gente consegue visualizar quantos subníveis tem em cada nível, né? E, consequentemente, quantos elétrons tem em cada nível. O último nível, que é o nível de valência, é esse aqui, ó, é o 6, porque é o mais distante do núcleo. Como que eu sei que é esse? Porque o 6 é o maior número que aparece. Embora esse aqui seja o mais energético, o maior número que aparece está aqui, no 6. Então, nesse caso, não coincidiu mais energético com o nível mais externo. Isso é muito importante diferenciar esses dois conceitos, tá? Tem dúvida até aí, gente? O que é mais externo, o que é mais energético? Não. Ô, Thalita, como é que você usa esse diagrama para poder saber qual que é o elemento químico na tabela periódica? Se você somar todos os expoentes aqui, nesse diagrama, vai dar 118. 118 é o número atômico, é o maior número atômico que existe na tabela. Então, quer dizer que esse diagrama serve para a gente fazer divisão de distribuição eletrônica de todos os elementos da tabela. Aí, então, todos cabem aqui. Quer dizer que o último elemento da tabela, a distribuição eletrônica dele para em 7p6. Como que eu sei de qual elemento que se trata? Eu vou somando os expoentes. Vamos supor que eu queira parar aqui na terceira diagonal. Vamos ver qual elemento que é. 2, que é o expoente aqui. Na linha de baixo, outro expoente 2, 2 mais 2, 4. Na terceira flecha, nós temos o 6. Então, 4 mais 6, 10, mais 2, 12. Parei no 12. Então, o elemento cuja distribuição eletrônica para no 3s2 é um de número atômico 12, que é o magnésio. É sempre pela soma dos expoentes que a gente identifica quantos elétrons foram distribuídos. Consequentemente, a gente consegue descobrir qual é o número atômico e aí qual é o elemento. Ah, tá, entendi. É tipo, cada elemento químico tem um número atômico diferente, aí já é fácil de identificar, né? Isso. Porque lembra, quando a gente viu lá o modelo de Rutherford, eu falei para vocês que o número atômico ele é a identidade do elemento, é o que diferencia um do outro. Então, cada elemento tem o seu número atômico e é isso que serve para diferenciar eles. Por isso que não tem como ter dois elementos com o mesmo número atômico, tá? É só contar. Professora, Demorou, entendi. Obrigado. De nada. Oi. professora, eu tenho uma dúvida aqui rapidinho. Só Pode perguntar um perguntar. negócio. Essa matéria você passou no quadro antes de entrar em quarentena? Não, essa eu gravei uma aula aqui em casa, é num quadro também, eu mandei para vocês. Não, menina, mas então tem que ver essa aula depois. Tá no Clesap? Eu acho que é no YouTube, né? Eu tô mandando as aulas, aí parece que vira um link e vocês acessam no YouTube. Ah, tá, entendi, professora. Desculpa. Tchau, obrigada. Nada. Não pode deixar acumular, não, tá, gente? Que uma coisa depende muito da outra. Então, é assim que faz a distribuição eletrônica, seguindo a ordem dessas setas. Aí, beleza, vamos voltar então para o enunciado aqui, o que está perguntando.
Aí, olha só, letra A, tá pedindo para marcar a alternativa correta. Letra A, o átomo do elemento 1 apresenta 4 elétrons de valência. Aí tem que saber o que é elétron de valência. Elétrons de valência são aqueles que estão na última camada, no nível mais externo. Quando a gente olha a distribuição aqui, ó, o maior número que aparece desses números grandes, que acompanham as letras, o maior número é o 4. Então, quer dizer que a camada de valência, ou nível de valência, é o 4. Quantos elétrons tem nesse nível de valência? Eu tenho que somar todos os expoentes dos subníveis que estão dentro desse nível. Então, aqui, 2 mais 4, 6 elétrons de valência, e não 4. Então, a letra A está errada. Letra B está falando, o elétron mais energético do átomo do elemento 2 encontra-se no subnível 6s2. Elemento 2 está querendo saber qual é o elétron mais energético. Isso aqui é o tipo de questão mais comum que aparece, que é para tentar confundir o aluno entre o que é mais energético e o que é mais externo. Não é a mesma coisa. Às vezes coincide, mas não é sempre. O mais externo a gente identifica pelo maior número, que aparece acompanhando a letra. Então, o nível mais externo é o 6. Quantos elétrons de valência que nós temos, então? São os elétrons que estão nesse último nível, porque o último nível é o nível de valência. Então, são 2 elétrons de valência. Como que eu sei qual que é o mais energético? Mais energético é aquele que eu escrevi por último, na hora da distribuição eletrônica, seguindo as setas. E aqui a gente vê que de todos esses que foram escritos, o último é o 4F, que seria 14, mas nesse caso está 4F5. A gente identifica que ele é o último porque justamente por ele não estar completo. Ele poderia estar completo também, mas assim, se tivesse completo, se você não achar nenhum subnível que esteja incompleto, aí você tem que ir pelo caminho mais difícil, que é tentar fazer seta por seta aqui e ver onde que a distribuição eletrônica para. Tá? Mas quando aparece qualquer subnível incompleto, já pode identificar que é ele que é o mais energético. Então, vamos lá. Aí na letra B, está falando que o mais energético do elemento 2 encontra-se no subnível 6s2. Mas não, a gente já viu que o mais energético se encontra no 4f5, ou 4f. Então, a letra B está errada. Letra C, o átomo do elemento 2 apresenta 7 elétrons desemparelhados. Aí, o que são elétrons desemparelhados? São elétrons que estão sozinhos dentro da caixinha lá do orbital. A gente tem que lembrar como que representa cada orbital desse. O átomo 2 apresenta 7 elétrons desemparelhados. Quando a gente pega aqui o átomo 2, olha, o único subnível que está incompleto é esse aqui, 4F5. Então, eu vou desenhar como que é esse subnível. 4F5, o subnível F é um subnível que comporta 14 elétrons. Tem naquela primeira aula que eu enviei. Então, 14 elétrons, a gente representa esses elétrons dentro de caixinhas. Cada caixinha é um orbital. Cada orbital comporta 2 elétrons. Se o subnível S comporta 14 elétrons, então a gente precisa de 7 caixinhas. São as 7 caixas que eu desenhei aqui. Nessas 7 caixas, nós temos 5 elétrons. E aí, existem regras para a distribuição desses elétrons. Cada elétron a gente representa como meia setinha. Primeiro, a gente coloca setinhas para cima. Depois, a gente volta completando cada caixinha, fazendo os pares, tá? Então, como a gente só tem 5 elétrons para distribuir, ó, então acaba que nenhum deles está emparelhado. Acabou que não deu para fazer par com nenhum deles. Então, a letra C está errada. Está falando que ele apresenta 7 elétrons desemparelhados. Não são 7, são 5. Tá? Não tem 7 elétrons nesse subnível, tem só 5, porque está escrito expoente 5. Letra C está errada. Agora, letra D e letra E, vamos aplicar os conceitos de números quânticos. Números quânticos são como se fosse o endereço do elétron. A gente consegue localizar um elétron por esses direcionamentos, como se fossem coordenadas geográficas, que vocês veem lá na cartografia. É cartografia a matéria, né, eu acho?
Vocês veem lá, latitude, longitude, aí tem os graus e consegue achar determinado ponto no mapa. Aqui é a mesma coisa, a gente está trabalhando com coordenadas para achar o elétron, só que em vez de 2 coordenadas, a gente tem 4. Então, a primeira coordenada, a gente precisa saber onde está esse elétron, em qual nível, né, na eletrosfera. Que está na eletrosfera a gente já sabe, mas em qual nível da eletrosfera? Esse número grande é o que fala para a gente, que nível que é esse. Esse número do nível é chamado de número quântico principal, e ele é representado pela letra N. Então, a letra N, nesse caso, vale 4. Eu estou tratando aqui do elétron mais energético do elemento 1. A gente já tinha identificado que o mais energético era o 4p4. Está no 4p4. Aí a gente vai achar todos os números quânticos para esse elétron, que foi colocado por último, seguindo a distribuição eletrônica. Então, aqui, 4p4, o N vale 4. Como que eu sei o segundo número quântico? O segundo número quântico, ele diz respeito aos subníveis. Cada subnível tem um número L relacionado. O S equivale a 0, o P a 1, o D2, o F3. Como a gente está falando de P, então o P, P é igual a 1. Então o nosso L, nesse caso, vai valer 1, porque nós estamos tratando do subnível P. Agora eu quero saber o M e o S. O número quântico M e o número quântico S, a gente precisa desenhar o subnível e ver quantas caixinhas tem em cada subnível. Quando a gente fala de subnível P, a gente sabe que ele comporta 6 elétrons. Para comportar 6 elétrons, ele tem 3 caixinhas. Cada caixinha dessa é um orbital. Cada caixinha dessa é numerada. Essa numeração, ela é sempre assim, a gente coloca um 0 no meio, coloca números positivos para a direita, para o que sobrar para a direita, e números negativos para o que sobrar para a esquerda. Nesse caso, são só 3. Então, no meio é 0, para a direita mais 1, para a esquerda menos 1. Esses numerozinhos embaixo, escrito de verde, são as possibilidades de número quântico M. Só que onde que parou o elétron mais energético? Nós tínhamos 4 elétrons para distribuir em 3 caixinhas. A regra fala o seguinte, coloca tudo para cima primeiro, depois vem emparelhando. Então, o último elétron que eu escrevi, foi esse aqui que está circulado de verde, e ele está uma setinha para baixo. Ele, nesse caso, que está ocupando qual caixinha? Olha só, caixinha de número menos 1. Por isso que o M dele vale menos 1. E o último número quântico é o S. O número quântico S diz respeito à setinha, se ela está para cima ou está para baixo. Toda setinha para cima vale menos meio. Toda setinha para baixo vale mais meio. Como a setinha está para baixo, o S vale mais meio. Entenderam até aí, gente? Eu tô muito rápido, muito devagar? Entendi até agora. Entendi. Tá. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui para o 2, que a gente já viu que o mais energético é o 4F5. Então, 4F5. De cara, a gente já sabe o número quântico principal, que é o N, porque é esse número grande aqui. Então, N igual a 4. Quanto vai valer o L? O L é o número correspondente a cada letra do subnível. Olhando essa tabelinha aqui, o F vale 3. Opa. Então, L vale 3. Beleza. Para saber o M e o S, mesma coisa, tem que desenhar. Aí a gente faz o F, ele tem 14 elétrons. Para caber 14 elétrons, a gente precisa de 7 caixinhas. E nessas 7 caixinhas, vamos distribuir 5 elétrons. Então, coloca tudo para cima. Vamos dar nome para as caixinhas. Sempre, gente, vai ser número ímpar. Então, o meio vai ser 0, vai ter uma quantidade igual para a direita e para a esquerda de números positivos e negativos. Então, aqui, para a direita, mais 1, mais 2 e mais 3. Para a esquerda, menos 1, menos 2 e menos 3. Onde que eu coloquei o último elétron? Nessa caixinha aqui. Qual é o número correspondente a essa caixinha? Mais 1. Então, o M vale mais 1. Quanto vale o S? Que é o número quântico de spin. Isso aí só tem a ver com a orientação da setinha. Toda setinha para cima vai ser menos meio e para baixo mais meio. Na verdade, não é toda não, né, gente? É uma convenção. Mas se o exercício for fazer diferente disso, ele tem que avisar. Porque se não falar nada, considero que sempre a primeira setinha é para cima. E que para cima o S vale menos meio. Para cima é sempre menos meio. Para baixo, mais meio.
Então, a gente tem os números quânticos aqui, confirmando, deixa eu ver, qual que é o número, qual que é a resposta certa. 4, 1, 0. Então, vai ser a letra E, né? 4, 3, mais 1 e menos meio. 4, 3, mais 1 e menos meio. Então, a resposta certa aqui é a letra E, tá? Números quânticos. Vou colocar Ô, aqui. Thalita, Oi. tem que saber a teoria, tipo, o princípio da incerteza, princípio da dualidade, essas coisas assim, ou tem que saber fazer tipo, a prática? Você não precisa saber, não precisa saber a teoria, não. Você precisa. É bom saber quem falou, né? Quem falou o quê, Ah, porque tá. isso pode vir nas questões teóricas. Entendi. Agora, saber assim, exatamente o que que é, não, porque é bem complexo. É bem, assim, nível superior, tá, não precisa. O que você precisa saber é que, o que que o princípio da incerteza fala? Foi o Heisenberg que falou esse princípio. Ele falou que é impossível achar o elétron na posição exata. É impossível determinar a posição e a velocidade do elétron, porque ora ele se comporta como onda e ora como partícula, de acordo com o que de Broglie falou. Aí um está ligado ao outro. Heisenberg falou que princípio da incerteza, que já que o elétron pode ser onda e pode ser partícula, a gente não sabe cada hora que vai ser uma coisa, então é impossível determinar exatamente onde ele está. Quem falou isso foi Heisenberg, princípio da incerteza. Quem falou questão do princípio da exclusão de Pauli? Ele é o que fala. Como que a gente resume o que ele falou? Ele falou: ó, num orbital cabe no máximo 2 elétrons de spins contrários. Um está para cima, outro está para baixo. E na distribuição eletrônica, a gente sempre coloca os elétrons todos no mesmo sentido e depois vem fazendo os pares. Então, esses 3 conceitos estão muito interligados, mas todos eles têm aplicação na hora de fazer a distribuição. Você não precisa exatamente saber a teoria de cada um, não. É só saber quem falou o quê. Deu para entender, Amanda? Deu sim, Thalita. Tá. Então, número 1, letra E, beleza. A 2 eu não escolhi aqui, eu escolhi a 3 para a gente fazer o caminho inverso. Até a questão 2, ela vai ser bem isso que a gente acabou de falar aí, é bem teórico. Tem o nome de cada cientista e a contribuição dele para esse modelo atual. Mas aí, analisando as teorias, vocês conseguem fazer com facilidade aí. A número 2. Eu optei por fazer essas questões que precisam mais de colocar a mão na massa, né? De saber fazer a distribuição eletrônica, porque eu acho que vai ter mais aplicação depois. Então, pediu para assinalar a alternativa em que se Ô, encontra... Thalita, mas você pode falar qual que é a resposta da questão 2? Posso sim. Vamos fazer, então, ela toda? Vou colocar aqui no livro online, que aí a gente vai vendo juntos. Espera aí. Vou fazer ela daqui a pouco, depois que carregar aqui, tá? Aí eu faço. Vamos para 3 por enquanto. Tá pedindo para a gente assinalar a alternativa em que se encontra um conjunto de números quânticos que é possível para um elétron. Essa questão aí, eu precisava de um raciocínio bem crítico. Por quê? A gente tem que saber bem como que os níveis se organizam e como que os subníveis estão distribuídos nesses níveis. Que aí a gente consegue consegue determinar o que é válido de combinação de números quânticos. Sempre são 4 números quânticos que vão se combinar. Agora a gente tem que ver se é possível essa combinação. Como que vai ser isso? Olha só, a gente tem que saber o que eu já tinha falado antes, né, na hora de construir o diagrama. O número de níveis são 7 e a quantidade de subníveis que cabe em cada nível desse. Coloquei aqui. Cada subnível tem um número L correspondente e cada subnível tem números quânticos M,
que é o númerozinho da caixinha. Subnível S, como ele só comporta um elétron, só gasta uma caixinha. Comporta 2 elétrons, gasta só uma caixinha. Que na caixinha cabe um par. No P, cabem 6. Se cada caixinha comporta 2, então a gente tem 3 caixinhas. No D, cabem 10, por isso 5 caixinhas. No F, 14, por isso 7 caixinhas. Beleza, esse esqueminha aqui. Aí vamos ver qual conjunto que é possível. Olha só, na letra A. Tá falando, o N vale 3. Beleza, quando o N vale 3, olha quais são os subníveis que existem no nível 3. Tem o S, o P e o D. Se tem o S, o P e o D, quer dizer que o número quântico L só vai poder ser 0, 1 ou 2, né? Porque não chega até o F. Quando chega aqui o próximo, ele está falando que o L vale 3, mas não pode ser L igual a 3, por quê? L igual a 3 equivale ao subnível F. E no nível 3, nós não temos subnível F. Entenderam por que está errado? A letra A? Sim. Vou fazer um por um, então. A letra B, olha só, nível 2. No nível 2, nós temos subnível S e P. Então, quer dizer que no nível 2, o número quântico L correspondente só poderia ser ou 0 ou 1. E aí está mostrando que o próximo L é 1. L1, beleza. Quando o L vale 1, que é o subnível P, nós temos essas possibilidades aqui de número quântico M. São 3 caixinhas, né? A do meio é 0, a esquerda menos 1, a direita mais 1. Só que aqui está falando que o M, nesse caso, vale menos 2, mas no subnível P não chega até menos 2. A gente não tem caixinha suficiente para isso. Então já está errado aí, por isso. Vamos para a letra C. Nível 1 só tem o subnível S. Subnível S, o L vale 0. Então, L0 até aqui, beleza. M igual a 0, beleza também. E o S, mais ou menos meio, tranquilo. O subnível, o elétron pode estar para cima ou para baixo. A resposta certa vai ser a letra C. Vamos ver porque as outras estão erradas. Na letra D, olha, no nível 4, a gente tem os 4 subníveis. Então, pode ser o L valer de 0 até 3. Ele está valendo 3, beleza. Só que aí colocou um M valendo menos 5, mas não existe M valendo menos 5. Menor M que existe é menos 3. Tá errado. Não, aí por isso que tá errado. Na letra E, olha só por que tá errado. Tá totalmente errado. Tá N igual a 0. Não existe nível 0. Não existe o número quântico S, 0. O S, ele só é mais meio ou menos meio. Tá escrito é todo errado. Resposta certa aqui, então, letra C. Beleza essa questão, gente? Ô, Thalita, por que a D tá errada mesmo? Porque o M, olha só, o M tá menos 5. Não existe M menos 5. O menor M que existe é menos 3, lá no F. Ah, tá, Aqui, ó. beleza. Obrigado. Deu? Tá bom. Vamos ver se abriu aqui. Vocês já pegaram os livros físicos ou vocês estão preferindo acompanhar no... Eu já peguei. Eu não peguei o meu ainda. Thalita, Oi, pode falar. eu tô com o livro físico aqui e eu fiquei com dúvida na questão 4 também, porque eu consegui fazer, mas eu não sei se ela tá certa. Tá, eu vou... Tem ela resolvida aqui. Vou colocar, peraí. A gente tá aqui no livro... Capítulo 5 já é livro 2, né? Que o Isso. meu é junto. Peraí. Não esquece de olhar a resposta da 2, não, Thalita. É isso que eu vou colocar aqui agora, livro 2 do professor. Vou projetar a questão. Então, aqui, ó. Acompanha aí, gente. Questão 2. Vocês estão vendo minha tela, né? Tá dando para ver direitinho? Tá dando para ler? Sim. Sim. Tá.
O comportamento do elétron na eletrosfera do átomo foi exaustivamente estudado por renomados cientistas. Inicialmente, o elétron foi considerado uma partícula que girava ao redor do núcleo em órbitas quantizadas. Quem que falou de órbitas quantizadas? Qual modelo atômico? Modelo atômico de Bohr? De Bohr. O Bohr falou de energia quantizada. Então, mas para o Bohr, o elétron era uma partícula, não falou nada de onda. Onda só veio com o modelo da mecânica quântica, que é o modelo atual. Aí depois, já atualmente, ele é tratado como partícula-onda, que é o modelo atual, né, da mecânica quântica. Com relação ao comportamento do elétron, relacione a primeira coluna com a segunda e indique a associação correta. Aí tem os carinhos aqui, ó, cada um falou uma coisa. Regra de Rand é a que fala na hora da distribuição, você coloca tudo para cima e depois vem emparelhando os elétrons. Heisenberg fala do princípio da incerteza, que não tem como a gente determinar a posição e a velocidade do elétron num determinado instante. Esse terceiro carinha, que tem um nome muito difícil de falar, acho que é Schrader que fala, ele falou exatamente sobre a questão do elétron, ora se comportar como onda, ora como partícula. O Pauli fala do princípio da exclusão, e o que esse princípio fala? Que dois elétrons de um mesmo átomo dois elétrons não podem ter o mesmo conjunto de números quânticos. Pelo menos o spin tem que ser diferente. Porque por que o spin tem que ser diferente? Porque um é para cima, o outro é para baixo. O Bohr falou da energia quantizada, né, daquele negócio da questão do elétron, quando ele absorve energia, ele muda de nível, vai para o nível mais externo. Quando ele volta, ele libera energia, que aí a gente vê várias cores diferentes, se essa energia liberada estiver dentro do comprimento de onda do visível. E o de Broglie também contribuição na mecânica quântica. Vamos ver aqui. O elétron gira ao redor do núcleo em órbitas circulares quantizadas. Quem falou isso? Bohr. Bohr. Então, a primeira coisa Ô, Thalita, a 5. o que seria uma órbita quantizada? Órbita quantizada é a órbita que tem um nível definido de energia. Lembra que a gente fez na sala, a gente até calculou a energia do fóton? A energia do fóton era a diferença entre a energia dos dois níveis. Ah, tá, entendi. É tipo assim, é a energia que é necessário pro elétron estar naquela camada, né? Isso. E é uma energia bem definida, ela é chamada de energia quantizada. Então, a gente já fica aí Entendi. entre letra... Oi. Não, eu falei entendi. Ah, tá, beleza. A gente fica entre A e B. Agora, a segunda afirmativa. O elétron tem natureza dual, isto é, comporta-se como partícula e como onda. Quem falou isso? Pauli. Broglie. De Eu marquei. Broglie. Os dois estão iguais aqui. Então, letra A e letra B, por enquanto, igual. Quem falou isso? De Broglie. No preenchimento dos orbitais de um subnível, enquanto cada um deles não receber seu primeiro elétron, nenhum poderá receber o segundo. Aí você ensina a fazer a distribuição. Quem que falou isso? Rand, eu acho. Rand é qual número? É o número 1. Então, a resposta certa é a letra B. Aí os outros aqui. A localização e a velocidade do elétron não poderão ser determinadas com precisão. Quem falou isso? Heisenberg. Heisenberg, que é o princípio da incerteza. Aí a última. Em um mesmo átomo, dois elétrons não podem ter os 4 números quânticos iguais. Quem falou isso foi o Pauli, né, que é o princípio da exclusão. E o último, equações de onda determinam a região em torno do núcleo onde há a maior probabilidade de se encontrar o elétron. Na aula que eu gravei para vocês, eu falei do conceito de orbital. O Schrader é responsável por esse conceito de orbital, que é uma região do espaço onde tem maior probabilidade de se encontrar o elétron, mas não é certeza. Essa região é chamada de orbital. Então, ficou letra B. Beleza, gente?
A 4, não vai dar tempo de a gente comentar, que agora eu tinha deixado a 4 e a 5. Eu tenho que fazer chamada. Mas aí, depois, no vídeo que eu mandei, tem essas duas questões. Tentem assistir lá para ver se dá para ficar claro. Se não ficar, eu volto nessas duas aqui na próxima aula. Ô, Thalita, só Oi. rapidão, já que você tá com o livro aberto. A 4, o número atômico é 48? Deixa eu ver a resposta aqui. 48, Beleza, então, obrigado. deixa eu fazer rapidinho. Você tem outra aula depois? Não, o outro horário seria seu. Tipo, se eu seguir certinho, seria o seu horário. Não, mas hoje não tem marcado, né? Eu vou só, então, vou explicar aqui, só para a gente concluir, tá? Tudo bem? Tem uma marcada, mas ela é 11 e tanto, eu acho. Não sei. É o último horário, então. É. É porque hoje está marcado só uma comigo. Então, eu só terminar de explicar essa questão aqui, ó. Os 4 números quânticos do elétron diferenciador, aí até no vídeo eu falei para vocês, pode aparecer, diferenciador não é muito comum não, mas pode aparecer diferencial ou elétron mais energético. É aquele que a gente escreve por último, na hora da distribuição eletrônica. Está falando que os 4 números quânticos desse elemento, desse elétron mais energético, são N4, L2, M mais 2 e o spin é mais meio. Então, eu coloquei os 4 aqui. Aí, aqui a gente vai fazer o caminho inverso. A gente tem os números e tem que descobrir qual é o número atômico desse elemento. Então, a gente tem que saber exatamente qual é esse subnível. Olha só, primeiro passo, se o N é 4, a gente já sabe que está na camada 4. O 4 eu já consigo escrever de cara. Aí tá falando que o L é 2. L é 2, a gente tem que voltar nessa tabelinha. L igual a 2 equivale a um subnível D. Então, quer dizer que esse elétron, a distribuição eletrônica parou no 4D. Pronto, D. Aí tá falando, aí a gente, para saber o M e o S, a gente precisa desenhar. Só dá para saber 4 e D, só de olhar para os números. Aí vamos desenhar. O D comporta 10 elétrons. Então, a gente desenha aqui 5 caixinhas, né? Para comportar os 10 elétrons. E essas caixinhas são numeradas. No meio tem o 0, tem os negativos para a esquerda e positivos para a direita. Beleza. Aí, tá falando que o elétron mais energético parou no M2. M2 é a última. Aí só ia restar uma dúvida. Será que esse elétron está para cima ou está para baixo? Só que aí já falou que o spin dele é para baixo. Como a gente sabe que primeiro a gente coloca todos para cima, depois vem colocando para baixo, então acaba que esse orbital vai ter que estar todo cheio. Eu tenho que parar lá na última caixinha. E a setinha tem que estar para baixo, então ele está todo completo. Então, para ele estar completo, é 4D10. Aí a gente volta lá naquele diagrama de Linus Pauling, aqui, ó, e faz a distribuição até parar no 4D10. Parou aqui. Aí aqui eu já coloquei onde que parou, né? Parando no 4D10, quantos elétrons foram distribuídos? Só somar aqui, deu 48. Porque é a soma de todos os expoentes. Se a gente olhar na tabela periódica, qual elemento que é esse? 48. Hein, gente? Qual elemento tem número atômico 48? É o Gente, cádmio. vocês estão aí? É cádmio, não sei se eu pronunciei Cádmio. certo. Isso. É o cádmio, certinho. Aí depois eu vou mostrar para vocês a relação entre essa distribuição eletrônica e a posição do cádmio na tabela periódica, mas é ele mesmo. Na número 5, eu acredito que essa aqui vocês tiveram dificuldade de fazer a distribuição eletrônica? Não. Não, achei bem tranquilo. É só seguir a ordem do diagrama, prestando atenção aqui, olha, quando é um ânion, tá ganhando elétrons. Aí faz a distribuição daquela quantidade de elétrons a mais, seguindo a ordem normal do diagrama. A questão é só quando é um cátion, que em vez de tirar do último nível que você escreveu, você vai tirar do mais externo, tá? Que é da camada de valência. Então, tem que reconhecer qual é a camada de valência. No caso aqui do cobalto, olha, quando a gente faz para 27 elétrons, a
gente termina a distribuição no 3D7. Foi o último que eu escrevi, seguindo a seta. Foi o último que eu escrevi. Só que a última camada não é aqui, não é a 3, é a 4. Então, na hora de tirar os 2 elétrons, eu vou tirar daqui, e não do 3D. E aí a distribuição fica assim, tá? Gente, alguma dúvida até aqui? Querem perguntar alguma coisa? Ô, Thalita, em exercícios do tipo exercício 4, igual você perguntou qual elemento da tabela periódica era o número 48. A gente tem que saber o número atômico de todos os elementos, então? Não, de jeito nenhum. A pergunta que poderia aparecer era assim, em qual bloco da tabela periódica esse elemento se encontra? Eu vou falar para vocês como que é a distribuição desses blocos, mas não tem como saber não, tá? Eu também não sei de cabeça. Aqui. A tabela é sempre para ser consultada. Eu só saberia te falar assim, olha, ele está lá no meio da tabela, porque todos os elementos do meio têm o que eles têm em comum. Deixa eu ver se tem uma tabela fácil aqui. Ele tá na parte dos elementos chamados de elementos de transição externa. Esses elementos aqui, tá dando para ver o livro? Melhor mostrar na tela aqui, né, o livro. Deixa eu ver Mas aqui. acho que tá todo mundo com o livro aqui, porque eu tô conseguindo ver, eu tô com a tabela aqui do livro. Tá, vou mostrar aqui na tela. Aqui, olha, a tabela é dividida em blocos, né? Essa parte aqui de azul são os elementos de transição. Esses aqui, onde eu estou circulando aqui, são transição externa, e essas duas linhas de baixo são transição interna. O que que a gente sabe? Que todos os elementos de transição externa, que são esses, a distribuição eletrônica deles termina com D. E aí, quando a gente volta lá, olha, aqui, terminou com 4D10. Então, eu saberia que ele está nesse bloco. Porque eles são os elementos do bloco D. Só isso que dá para saber. Outra coisa que dá para saber é que aqui, ó, eu vou falar com mais calma, mas todos esses elementos aqui seguem a ordem aqui, ó. Na primeira, termina com D1, aqui termina com D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. E ele está exatamente aqui, ó, nessa coluna. Então, eu conseguiria falar a coluna dele também. Consigo falar a linha também, mas eu vou falar depois para vocês como que a gente faz isso. Por isso que é muito importante entender o que cada número da distribuição eletrônica significa, tá bom? Mas não precisa decorar nenhum número atômico, nem nada. Nem massa, nem nada. Beleza, gente? Beleza, Thalita. Ok. Então, chamada. Amanda, Presente. Ana Lara, Presente. Ana Júlia, Presente. Emanuela. Peraí. Emanuela, tá aí? Tá, ela falou. Felipe.